crise entre a Rússia e a Ucrânia teve início em novembro de 2013, após a desistência de um acordo de livre comércio com a União Europeia. A decisão gerou protestos e a destituição do presidente ucraniano. A situação se agravou após o parlamento da Crimeia, península que pertence à Ucrânia, mas de maioria russa, ter aprovado a adesão à Federação Russa. E você, tá ligado o que está acontecendo por lá? Sabe o motivo do conflito? Não tô sabendo de nada, não tô nada relacionado pra mim, nada de notícias, nada. Pelo que eu entendo, o grande problema está na área lá, na região da Crimeia, porque tem muita gente com descendência russa e aí eles querem, no caso, se separar da Ucrânia por conta dos laços com a Rússia, enquanto o resto da Ucrânia quer se aproximar mais da União Europeia. Eu vou conversar com o professor Alaor Marques para entender melhor a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Professor, quais são os fatores que levaram a essa crise? Um fator histórico e uma conjuntura momentânea de protestos na Ucrânia por parte da população que deseja uma maior aproximação com a União Europeia. Enquanto uma parcela da população, principalmente na região da Crimeia de origem russa, prefere a continuidade de uma proximidade histórica com a Rússia. Isso tem a ver com um fator histórico muito longínquo, né, que é a eterna dominação, a área de influência russa, que é a região do leste europeu, principalmente a Ucrânia. Uma boa parte dos ucranianos, inclusive, fala russo, uma parte, inclusive, tem origem étnica russa. E, devido a essa aproximação histórica com a Rússia, os protestos da população foram em torno de um acordo que a Ucrânia, tinha feito de início com a União Europeia, que foi quebrado pelo presidente Yanukovych, e a partir dessa quebra de acordo com a União Europeia, para um acordo pró-Rússia, a população sai às ruas e tem o interesse de pressionar o governo a voltar atrás, a refazer o acordo com a União Europeia. Quais são, então, os interesses da Rússia nessa região? Então a Rússia tem total interesse em manter o domínio da região do Cáspio, da região da Crimeia e desse leste da Ucrânia, por um interesse econômico, por fatores sociais e culturais, históricos de ligação com essa área, com essa população de maioria russa, e também tem uma frota naval muito grande na Crimeia, que é a principal frota naval da Rússia, é a frota do Mar Negro. E essa frota naval do Mar Negro, a Rússia jamais vai aceitar perder se essa região for totalmente anexada para a Ucrânia. Principais gasodutos da Ucrânia. O gás chega à Ucrânia vindo da Rússia e segue para a Europa. E a situação, então, pode se agravar. É um conflito que pode ser iminente, ao mesmo tempo inesperado ou improvável de acontecer, por vários motivos. Existem inúmeros fatores que levariam a um conflito. Por exemplo, se a Rússia resolve apoiar uma possível independência da Crimeia. Lembrando que agora, dia 18, se eu não me engano, de março, haverá um referendo na Crimeia, onde a população vai legitimar ou não algo que já foi decidido no parlamento da Crimeia, que seria a separação da Ucrânia. Se a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos não reconhecem nem a resolução dentro do parlamento ucraniano, da Crimeia, muito menos vão reconhecer uma independência por base nesse referendo. Dizem que é ilegal, nem a ONU. A ONU, inclusive, por enquanto, não vai mandar observadores para esse referendo, dizendo que ele não tem legitimidade para acontecer. Caso esse referendo, e é muito possível que a população de maioria russa vá decidir pela separação total da Ucrânia, a Rússia resolva de alguma maneira apoiar militarmente a Crimeia, cercando a Crimeia e protegendo nessa independência unilateral em relação à Ucrânia, e aí nós podemos ter um problema relativo aos Estados Unidos e à União Europeia com apoio militar à Ucrânia para tentar manter a Crimeia, e a Rússia com seu poderio bélico também gigantesco, tentando proteger os interesses da Crimeia. E você, compreendeu o conflito? Em que ano os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia decidem pelo fim da União Soviética?